Perdeu, mané. Não amola. Não enche. Deixa em paz. Essas foram, menos essas últimas, palavras ditas por uma suprema autoridade brasileira. Fora do Brasil, a um cidadão brasileiro que estava perguntando se ele iria fazer aquilo que é compromisso dele fazer: cumprir a Constituição, cumprir as leis brasileiras, fazer aquilo que ele é pago para fazer com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. O cidadão estava perguntando a ele se ele faria aquilo que ele se comprometeu e jurou perante o Senado Federal fazer pela nação. E a reação dele foi o quê? Perdeu, mané. A gente vê muito esse tipo de abordagem nas esquinas das grandes cidades brasileiras, normalmente chamado perdeu playboy, né? Quando o abordador é aquele amigo do alheio e quer levar o seu celularzinho, ou a sua carteira, ou o seu carro, sua moto, alguma coisa ele quer levar e ele chega com você dizendo perdeu, perdeu, perdeu o playboy, ou nesse caso perdeu o mané. E o que chama atenção nisso é porque realmente nós perdemos, somos manés ou playboys, mas realmente nós perdemos, temos sido manés. Estamos perdendo cada dia mais, começamos perdendo pequenas coisas e cada dia se tornam maiores, e cada dia se tornam mais sérias, cada dia se tornam mais preocupantes. Eu tenho um vídeo aqui no canal já de algum tempo atrás, de mais de ano, talvez 2 anos, eu vou localizar e colocar um card aqui em cima. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, falando sobre coisas que estão acontecendo que são preocupantes, altamente preocupantes. Veja bem, deixa eu especificar melhor. Nós há bastante tempo temos aberto mão e perdido nossa privacidade. Começamos a perder nossa privacidade a partir do momento que apareceram coisas tipo Orkut, Facebook, MSN, Twitter, Instagram e por aí vai. A gente começa a abrir nossa vida, nosso dia a dia, nosso caminhar diário, nossa rotina. Começamos a colocar tudo online, tudo público. Essas novas redes sociais que surgiram recentemente são ainda mais engraçadas, né? Esse TikTok, esse Quai, que são aquelas dancinhas, a meu ver, ridículas. E é só o que a gente vê nesses lugares. Mas, de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, seja por dancinhas ridículas, seja por uma declaração política, seja por uma declaração romântica, ou por postar a foto do que você está almoçando, seja o que for, você está expondo a sua privacidade, você está expondo a sua vida, você está se colocando em público, totalmente em público, desnudando o seu ser, a sua vida. E isso, tudo bem, isso é uma coisa inocente, sem preocupação, pode até ser. Mas, de qualquer forma, esses aplicativos, na maioria dos casos, localizam, identificam o local onde você estava. Estão mostrando as suas feições, a sua aparência, o seu rosto, que pode ser usado por uma inteligência artificial para fazer localização ou para fazer identificação facial, como tem sido muito frequente. E várias outras coisas que estão junto com isso, né? Às vezes você coloca o local onde você está, o restaurante onde você está frequentando, a escola que você estuda, mais ou menos onde fica a sua casa e por aí vai. Privacidade sendo jogada no lixo. Junto com isso, a gente tem que ver também que cada vez mais lugares onde nós vamos têm câmeras. Nas ruas, nos comércios, nos shoppings, nas escolas, nas instituições, até nos carros. Até nos carros. Veículos que trabalham com aplicativo, principalmente, têm investido em câmeras até por causa de segurança. Aí você entra no Uber e você está sendo filmado. Então, essa perda de privacidade é aquilo que a gente já vinha, né, sendo alertado desde os anos 50, desde 1948, quando surgiu o livro 1984, né, que tem sido tão falado ultimamente, o George Orwell, que mostrava isso, que falava de uma sociedade onde isso aconteceria. E uma sociedade onde o governo que existia naquele momento do livro era altamente controlador, altamente tirânico, altamente despótico. E essa perda de privacidade, esse controle total da vida do cidadão era usado por esse governo contra o cidadão.
Recentemente, quando nós fizemos a identificação biométrica das nossos títulos de eleitor, nós, além da nossa foto lá no Tribunal Eleitoral, colocamos nossos 10 dedos das nossas duas mãos. Os dedos das duas mãos. As digitais estão lá. Até nesses filmes de investigação americanos, quando eles vão atrás das digitais das pessoas para identificar o criminoso, muitas vezes eu via nesses filmes, essa digital não está identificada no sistema porque essa pessoa nunca cometeu o crime. Ou seja, lá, pelo menos nos filmes era o que mostravam, para a digital da pessoa estar no sistema, a pessoa tinha que ter cometido algum delito, ter sido fichada, e por causa desse fichamento a digital está lá. Não sei se hoje nos Estados Unidos isso já mudou, mas nos filmes que eu assistia, tipo Criminal Minds, CSI, por aí vai, sempre falavam isso. Aqui no Brasil isso não é mais preciso. Você e eu podemos não ser criminosos, podemos nunca ter sido fichados, podemos nunca ter cometido crime algum, mas as nossas digitais já estão no sistema. Onde você tocar, essa sua digital pode denunciar que você esteve ali. Isso não seria preocupante se o governo sobre nós fosse um governo confiável, fosse um governo que fizesse o bem da população, que se preocupasse com o bem da população. A partir do momento que o governo não for confiável, for como de certos países que a gente conhece, né? Lá para o lado do Oriente, lá da Ásia, ou alguns aqui na América Latina, a gente conhece alguns locais que os governos simplesmente não são confiáveis. O que pode acontecer com um governo como esse tendo nossos dados todos nas mãos deles? Até que ponto nós temos que nos preocupar do nosso rosto estar sendo filmado na rua e a gente está sendo rastreado pelo nosso rosto estar sendo filmado? Esses aplicativos tipo TikTok, próprio Instagram, fazem às vezes aquelas brincadeiras, né? Como você ficaria se fosse loiro, se fosse careca, se fosse mais velho, se fosse mais novo. Isso nada mais é de que ensinar a inteligência artificial a sua feição, as suas características, e inclusive com a possibilidade de prever alterações em você e como você ficaria nessas alterações. E o sistema tem tudo isso gravado. Então hoje nós já abrimos mão da nossa privacidade, abrimos mão, por causa disso, da nossa segurança, abrimos mão da nossa liberdade. Porque hoje nós não temos mais liberdade de falar o que quisermos nas redes sociais. Corremos sério risco, dependendo do que nós falarmos em público. E não só em rede social, já teve caso de gente sendo presa em restaurante porque falou mal de uma suposta autoridade. E a pessoa foi abordada e foi presa num restaurante conversando com amigos. Isso saiu na imprensa não faz muito tempo. Você deve ter visto. Nossa liberdade foi tirada de nós. Perdeu o mané. Perdeu o playboy. Perdeu. Tirei isso de você. Arranquei esse direito de você. Perdeu o mané. No que ia ser importante com relação a esse canal que trata de temas espirituais? É importante porque a gente sabe que está sendo preparado um governo que a Bíblia chama de anticristo, governo dos tempos do fim, do abominável e da desolação, do filho do maligno, do perverso. Isso está sendo preparado. Essas coisas todas que a gente vê estão sendo preparadas para possibilitar que esse governo possa agir dessa forma. E esse governo vai ser desse inimigo de Deus e, consequentemente, nosso inimigo. Então aí está a ligação entre o lado espiritual e o lado político, o lado do dia a dia que nós estamos passando. Aí está a ligação. Eu acho que eu já falei num vídeo anterior que quando esse governo, que pretensamente venceu as eleições agora, venceu em 2002 e assumiu, uma irmã teve um sonho em que ela via a posse dessa pessoa, desse homem que pretensamente venceu as eleições agora no último dia 30 de outubro. Não se sabe ainda se ele vai assumir ou não sei, estou esperando para ver. Mas essa irmã, no sonho, quando ela via a posse dele, que via as atrocidades, as barbaridades que ela via sendo feitas, ela perguntava para Deus: Senhor, esse é o governo do anticristo? Esse daí é o governo que está profetizado, que viria sobre nós? E a resposta que ela ouviu de Deus nesse sonho, nessa visão, foi: não, não é ainda esse. Mas esse governo vai possibilitar que aquele outro chegue.
Esse mesmo governo que em 2002 veio sobre a nossa nação, destruiu nossa nação quase chegou a destruir, e agora quer voltar ao poder. Ou voltar à cena do crime, como o vice desse próprio governo já falou, né, no passado. Então esse é o motivo da ligação desses temas. Do perdeu o Mané, perdeu o Playboy, o que tem acontecido e o que a gente precisa orar. E o que a gente precisa se preocupar, porque a gente sabe que o país e o mundo vai passar por isso porque é profético, está na Bíblia, está definido, está detalhado assim, em pequenas minúcias. Você pode ler na Bíblia, você vai ver detalhe por detalhe, está tudo especificado lá. E vai acontecer. Foi profetizado, foi Deus que profetizou, vai acontecer. É inevitável que aconteça. Mas nós podemos orar para que as consequências disso sobre nós não sejam tão sérias. Perdeu o Mané. Perdemos sim. Mas o nosso Deus é maior para nos restituir tudo aquilo que o nosso inimigo levou e tem levado de nós. Tudo. E assim como Jó, o nosso estado final ser 2 vezes melhor do que o nosso estado inicial. É só nos mantermos fiéis, assim como Jó se manteve até o fim. É isso que eu quero dizer para todos que estiveram ouvindo hoje. Amém? Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Se ainda não terminou, se você ainda não está vendo a vitória, é porque a história ainda não terminou. Porque no fim, a vitória vai ser nossa, sempre. Porque é o Senhor que quer assim. Boa tarde, Deus abençoe. Continuem firmes e acreditando. Amém? Em nome de Jesus.